Olá, este é o primeiro vídeo que eu estou a gravar para vos deixar com algumas dicas extra à formação e complementar aquilo que vamos dando nas sessões. Este primeiro vídeo vai falamos sobre personalizar a ordenação e os filtros automáticos. É um vídeo que vai precisar para acompanhar este exercício de um ficheiro que se chama 2010, nomes e validar dados. Esse ficheiro já se encontra convosco. E queria também falar-vos das notas pretas. Primeiro, lembrar que para saltar janela a janela do Windows é muito prático utilizar esta combinação de teclas, o Windows mais Tab, nomeadamente para saltar entre o vídeo e o Excel, assim podem pausar o vídeo e fazer o exercício. Também dizer-vos que há uma barra que vai surgir de quando em quando, que ela não é do Excel, é a barra de lupa do Windows. Está visível sempre que eu estou a ampliar um detalhe do ecrã para o vosso benefício em termos de visualização. E pode também ser ativada no vosso PC com esta combinação de teclas Windows e a tecla mais. Portanto, pode dizer que é o Windows mais ou mais. O que é que vamos ter no final deste exercício? Vamos ter dados ordenados por mais do que um critério e também filtros automáticos com personalização. Vamos lá então ver como é que isto se faz. Vamos começar por falar daquilo que é o filtro. E o filtro nós podemos ativá-lo logo no ecrã principal, aqui no ordenar e filtrar. Vou fazer aqui uma lupazinha e temos aqui ordenar e filtrar e nós podemos pedir para ativar os filtros automáticos. É aquilo que muitos já conhecem. Quando nós ativamos o filtro automático, o que é que encontramos? Encontramos estas caixinhas ao lado de cada um dos títulos da nossa lista de dados. Temos aqui um intervalo de dados, portanto eles têm campos perfeitamente distintos e o Excel entende que quando nós queremos ativar o filtro, vamos precisar destas caixinhas para podermos selecionar o que queremos. Falando rapidamente sobre os filtros, queria dizer-vos que quando nós filtramos dados com texto, os filtros de texto permitem-nos também fazer aqui uma procura ou uma filtragem por valores que lá se encontrem contidos naqueles textos. Pode ser igual a, é diferente de, ou começa com, ou termina com, ou contém esse texto, ou não contém. São várias filtragens. Vamos experimentar aqui na localidade. Na localidade, nós sabemos que podemos selecionar apenas Cascais e, portanto, rapidamente encontramos aqui só Cascais. Depois podemos vir limpar o filtro, podemos limpá-lo aqui, ou também quando temos um filtro ativo, queremos apenas um deles, nós podemos sempre poder vir limpá-lo também cá em cima, limpar o filtro. Dizer-vos também que no menu Dados, e agora estamos lá em cima no menu Dados, temos um separador, um grupo que se chama Ordenar e Filtrar, no separador de dados temos um grupo que se chama Ordenar e Filtrar, onde também esses botões do filtro estão disponíveis. Eu vou deixar aqui porque é até mais prático trabalhar daqui. Muito bem, o filtro está ativo e nós vamos pedir, em termos da localidade, que ele nos mostre, por exemplo, em filtro de texto, aquelas que contêm, por exemplo, as letras IS, a sequência de letras IS. Contém, é uma das hipóteses, e vamos pedir, e vamos fazer o quê? Então encontramos Lisboa e Cascais. São duas localidades que têm essa sequência, o I e o S. Neste caso, Lisboa quase no início e Cascais quase lá para o fim. Mas, de qualquer forma, elas contêm essa sequência de caracteres. E foi isso que nós pedimos. Vou limpar os filtros, vou agora utilizar esta opção cá em cima, é exatamente a mesma, e vou falar de filtros que podem ser utilizados com datas. Os filtros de datas têm filtragens, normalmente estão agrupados. O próprio Excel agrupa rapidamente por meses e depois temos vários dias para o mesmo mês. Podemos vir aqui selecionar, nada de complicado. Se queremos apenas um mês, é uma questão de selecionarmos os que não queremos. Ficamos agora só com o mês de julho, portanto todos estes serviços foram executados em julho.
e podemos sempre voltar a selecionar tudo ou pura e simplesmente limpar o filtro. Os filtros de data têm uma outra particularidade, que é os filtros personalizados, em que nós podemos escolher as datas que ocorrem este mês, no mês seguinte, no mês anterior, no trimestre, no ano, naquilo que melhor nos aprouver. Pode ser as datas que ocorrem hoje, as que ocorreram ontem ou as que vão ocorrer amanhã. Podemos também pedir datas que sejam anteriores a um determinado período. E isso basta-nos clicar aqui, onde temos este calendário, nesta caixinha, e a partir daqui podemos escolher a data que nós queremos que esteja anterior. Se eu quiser datas anteriores a setembro de 2021, é uma questão de colocar aqui a data que me interessa, neste caso, setembro de 2021, eu vou pedir tudo que seja anterior a 1 de setembro de 2021. E o meu filtro está a fazer isso mesmo. Junho, julho, agosto, mas não temos tempo. Vou limpar o filtro, mais uma vez, e dizer-vos que as horas são calculadas, são filtradas como filtros numéricos normais, igual, diferente, maior, e por aí adiante. Os filtros numéricos, por exemplo, permitem-nos escolher os 10 mais, ou seja, aqueles que estão na faixa superior, os 10 valores mais elevados. Neste caso, escolhemos para o peso e, portanto, foi uma filtragem feita assim. Em termos de filtros de texto, nós podemos escolher uma só categoria, porque aqui encontramos apenas 3 categorias possíveis, e estes são os filtros que nós podemos utilizar de forma automática, sendo que é sempre possível fazer alguma filtragem adicional. Por exemplo, eu posso filtrar para ver apenas os serviços top, e faço agora o meu OK, e depois quero filtrar dentro dos serviços aqueles para uma determinada localidade, e neste caso vou escolher apenas Mafra. Porque eu fiz uma filtragem e depois uma filtragem na localidade, eles acumularam-se, os filtros acumulam, ou seja, filtra-se para um critério, quando se pede um filtro noutro critério, eles vão ficar os dois ativos, sendo que eu terei que fazer o limpar dos filtros para os dois campos. Quando clico lá em cima em limpar filtro, vou limpar ambos, o que já não acontece, por exemplo, se eu fizer a limpeza num só dos filtros. Voltamos aqui a selecionar Mafra e quando faço esta limpeza de filtros, estou a limpar o filtro localidade, mas não limpei o filtro. Agora sim, vou limpar também este filtro e fiquei com os meus dados completos. Muito bem, isto é o que nós podemos chamar de filtros automáticos e da sua utilização para alguns parâmetros. Vamos falar também de ordenação. A ordenação é o que acontece também nos mesmos botões, sendo que a ordenação também vai variar de acordo com os dados que temos aqui. Se temos dados de texto, então a nossa ordenação pode ser de A a Z ou de Z a A, mas também podemos ordenar células por cor ou por uma ordenação personalizada. Já lá vamos à ordenação personalizada, vamos ordenar aqui de forma alfabética as localidades de A a Z e depois perceber que se formos ordenar os tipos de serviço, neste caso também de A a Z, nós vamos ter as localidades ordenadas e depois os tipos de serviço. No entanto, as ordenações nem sempre são acumulativas, como são, por exemplo, as ordenações dos tipos. O que é que acontece? Nós encontramos aqui a Almada e também encontramos aqui em cima a Almada. O que quer dizer que ele ordenou pelo normal e depois ignorou a ordenação que eu tinha de localidade. Porque é que aparecem algeas todas seguidas? Porque elas de facto já estavam ordenadas por localidade e assim se mantiveram dentro dos mesmos tipos. Quando nós queremos fazer uma ordenação mais cuidada, então precisamos de uma ordenação personalizada. E já lá vamos. Vamos aqui limpar esta ordenação. Aliás, vamos aplicar uma ordenação, assim é que é, sendo que as ordenações numéricas, de valores numéricos, vão não ordenar pelo A a Z, mas do mais pequeno ao menor. Portanto,
Aqui o critério é diferente, ou aquilo que é utilizado para ordenar é diferente. Sendo que o que eu vos queria falar são dos filtros personalizados. No caso dos filtros numéricos, eles têm várias, nas ordenações personalizadas, assim aqui. E no caso dos valores numéricos, nós podemos fazer aqui uma ordenação personalizada. Também nos filtros de texto, nos campos de texto, qualquer um deles dá para fazer uma ordenação personalizada. Como é que se ordena de forma personalizada? Como é que chegamos lá? Temos várias formas de lá chegar. Podemos chegar numa das caixas, num dos campos, pela ordenação por cor, e se essa ordenação por cor não está disponível, está personalizada, abre-nos esta caixa, vamos conhecê-la melhor, vamos só saber que ela também é acessível por este botão, ordenar. Estamos no menu Dados, separador Dados, grupo Ordenar e Filtrar, e temos este botão, Ordenar. A mesma coisa. Também é possível, no menu Base, no separador Base, também é possível procurar em Ordenar e Filtrar a ordenação personalizada. Qualquer uma das hipóteses vai-nos levar à mesma caixa. Como funciona a ordenação personalizada? Se repararem, diz aqui tipo, temos aqui o tipo, porque foi a última ordenação que fizemos. Então, nesta caixa, eu vou aumentá-la um pouco para se ver melhor o que estamos a fazer. Esta caixa da ordenação permite-nos fazer o seguinte: adicionar um nível, ou seja, eu quero ordenar por tipo, mas depois quero ordenar também por exemplo, a tal localidade. Aqui sim eu garanto que vai ser ordenado primeiro por tipo e depois por localidade. No entanto, se eu pretender uma ordenação diferente, ou seja, que a localidade se superpõe ao tipo, tenho aqui um botão que me permite subir o nível da localidade, ou o contrário, se estiver a selecionar tipo, descer o nível, ou seja, baixar a ordem. Neste caso, a localidade vai ser a primeira chave de ordenação e o tipo vai ser a segunda chave de ordenação. O que é que eu posso fazer aqui? Posso acrescentar mais níveis, se quiser outros. Posso também dizer como quer esta ordenação, quer as localidades por ordem alfabética crescente, mas o tipo quer por ordem alfabética de Z a A. Os meus dados têm cabeçalhos e o Excel não permite que eu retire esta validação porque eu já tenho os filtros automáticos ativos. Por isso não posso dizer que os meus dados não têm cabeçalhos. Se não tivesse filtro automático ativo, podia dizer que os meus dados não têm cabeçalhos e, portanto, a primeira linha também vai ser usada para ordenar. Finalmente tenho o botão Opções, onde eu posso pedir que as maiúsculas e minúsculas também contem para a ordenação e no caso de ser possível, que aqui não é e não faz sentido e isso é detectado, de ordenar da esquerda para a direita, ou seja, ordenar por colunas e não por linhas. Neste caso, vamos ordenar por linhas e é a única hipótese que está viável. Vou fechar a caixa de opções e vou pedir então ao Excel que aplique esta ordenação que eu aqui escolhi. Antes disso, vou retirar aqui a lupa para vermos a acontecer a ordenação. Vamos fazer aqui o OK. E nós temos então a ordenação do urgente, depois normal, mas primeiro está Algés, depois Almada. E dentro dessas ordenações, então, nós temos estas hipóteses. Muito bem. Então, dizer-vos que esta ordenação foi em 2 níveis. E porque é que é interessante fazer ordenações em 2 níveis? Ou 3, ou 4. Não só para nós obtermos uns relatórios, listagens ordenadas conforme nós queremos, mas também porque existe uma outra opção muito interessante que se conjuga com esta, está no menu Dados, e no menu Dados nós temos aqui a opção Resumo. Portanto, estamos no menu Dados e estamos aqui a utilizar Resumo. E no Resumo vamos escolher Subtotal. Muito bem. Vou ter aqui a lupa para vermos no subtotal como funciona e vou agora aumentar. No subtotal, nós escolhemos o que é que queremos saber. E nós queremos, por exemplo, somar. Vou-vos mostrar então que nós queremos somar, por exemplo, a cada alteração, a cada vez que altera a localidade, nós queremos somar o preço com IVA dos serviços. Queremos a soma dos serviços prestados. Podíamos querer a média, a contagem, o máximo, o mínimo, vamos deixar a soma e vamos fazer OK.
O que é que o Excel fez? Criou um subtotal na coluna preço com IVA a cada mudança de localidade. Ok? Isto chama-se totais. Não estragam nada do que nós fizemos, apenas criou-nos um relatório, um mapa. Se eu imprimir, vou ter um mapa com as somas a cada mudança de localidade. E quando eu já não quiser, é muito simples, menu dados, resumo, subtotal, e posso depois remover todos e a minha listagem volta ao normal. Falta dizer-vos duas coisas, uma delas que quando nós estamos a trabalhar com ordenações em valores numéricos, nós podemos fazer uma ordenação, desculpem, com valores de datas, assim é que é, quer dizer, podemos fazer uma ordenação personalizada e nessa ordenação personalizada, o que é? Nas opções, e porque estamos a ordenar com uma data, nas opções nós podemos também fazer um outro pedido aqui na ordenação, que é por uma lista personalizada. Ou seja, por exemplo, ordenar pelos dias da semana. Esta só está disponível por estes casos. E, finalmente, também dizer-vos que é muito bom termos sempre uma coluna, quando vamos fazer muitas ordenações, e é uma necessidade que temos, termos uma coluna de índice. Neste caso, a nossa coluna de número de serviços serve-nos de índice e vai-me permitir fazer uma coisa que é a ordenação aqui crescente. Então voltei a ter a lista como tinha, porque tinha esta coluna que me serve de índice. E é isto tinha para vos mostrar sobre esta ordenação. Muito obrigado por terem estado com atenção e voltamos a ver num próximo vídeo.